Pode ser. Pode ser. Bom, pessoal, saudação aí a todos e a todas. Vamos retomar aí a nossa conversa. Devo dizer para vocês que nós estamos nos encaminhando aí para o final. Nós vamos ter essa aula e mais uma, com a parte do processo propriamente dito. E depois vai ter uma aula com o pessoal da redação, que vai trazer alguns detalhamentos sobre aquelas partes lá da LC 611, mas também na prática sobre como redigir propriamente. Não vamos tratar só dos dispositivos, vamos tratar da prática, como redigir projetos, enfim, tal, isso é no fim. Aqui nós estamos já... Bom, nós vimos durante a tramitação nas comissões, nós vimos que lá podem ser apresentadas emendas, subemendas, mensagens retificativas e substitutivas. Tá. Vimos como é que é o processamento lá no âmbito das comissões, mas durante a ordem do dia, que é o momento aquele em que os projetos vão ser discutidos e votados, também cabe a apresentação de emenda, subemenda e mensagem retificativa. Vejam que não tem substitutivo. Né? Esse detalhe. No âmbito das comissões, você pode apresentar o substitutivo, mas na hora da discussão geral, não. Por quê? Porque o substitutivo, como eu expliquei para vocês, como a gente viu na outra aula, ele faz o processo remontar ao início. Né? Por exemplo, o processo está lá na COSBAN, numa das comissões. Aí a vereadora apresenta um substitutivo. O substitutivo é um novo projeto dentro do projeto. Né? Então, ele volta lá para a redação, ele depois vai para o parecer da Procuradoria, pauta, exatamente como um projeto original. Mas isso não dá para fazer aqui na hora do dia, porque na hora do dia o projeto já... Você não vai tirar o projeto que já está na discussão para mandar de volta lá para o início. Então, existe uma limitação para a apresentação de substitutivos, que é até o término da tramitação nas comissões. Depois que o projeto encerra a tramitação nas comissões, ele passa para a fase seguinte, que é a ordem do dia, né? Nós vimos ali no detalhamento ali da sessão, que é a fase processual, onde os projetos estão em condições de serem votados. E aqui, então, focando aqui, então, propriamente nas possibilidades da ordem do dia, então, são emendas, subemendas e mensagem retificativa. Nós vamos ver agora alguns detalhes aí sobre a apresentação. Só cabe durante a discussão geral. Né? A ordem do dia, cada projeto ele é dividido em duas partes. Na discussão geral, né, como nós vimos lá, os 35 vereadores e vereadoras podem discutir a matéria. Então, e depois nós temos a votação. Essa parte de apresentação de emendas, subemendas e mensagem é só durante o período, então, da discussão geral. Quando a discussão geral encerra e passa para a fase da votação, já não cabe mais nada. Agora, aqui tem um detalhe. No âmbito das comissões, antes de entrar na ordem do dia, quando estiver no âmbito das comissões ou na discussão preliminar de pauta, o vereador pode apresentar quantas emendas quiser. Não há limite. Mas agora, na ordem do dia, só cabem duas por cada liderança partidária. Exatamente por quê? Porque o processo está chegando na fase final. Então, existe alguma possibilidade. Por que existe essa possibilidade? Para fazer algum ajuste de última hora no projeto. Às vezes o projeto ele está ali na priorização, começa uma discussão lá e acaba se chegando a um acordo para fazer algum ajuste no projeto, então se usa essas emendas de liderança, exatamente para esses ajustes de última hora, vamos dizer assim. Né? Então são duas por liderança. Suspende-se a sessão por até 1 hora para parecer conjunto das comissões, né? Como nós estamos como as emendas têm que ter, em princípio, parecer, então se suspende a sessão, mas mediante requerimento aprovado em plenário, poderá ser dispensado o envio das emendas, então, para aparecer nas comissões. Isso é um requerimento que o vereador... Vocês devem ter visto na sessão ali, toda a senhora presidente, solicito, coloca votação, pedido de dispensa do envio das emendas às comissões, que é exatamente essa hipótese. A gente está pensando em mudar isso, porque, na verdade, 100% das vezes esse requerimento é aprovado.
Então, ele virou uma burocracia e nós pretendemos inverter isso. A gente está pretendendo uma alteração que nós estamos preparando aí de alguns detalhes do regimento, inverter dizer o seguinte, ter o requerimento quando se quer mandar para as comissões, não para dispensar, né? O normal está sendo dispensar. Então, nós vamos inverter, ou seja, se quiserem que tenha aparecido as comissões, aí terá que ser aprovado um requerimento específico. Se não, já vai estar dispensado. Porque a experiência aqui é de que 100% das vezes se aprova, ninguém dá bola para aquilo. Está aprovado. Tá. Então, a gente vai mudar isso aí para terminar com essa burocracia e tal. Aqui tem um detalhes específicos sobre projetos de emenda à lei orgânica e do regimento, né? Ele retorna às comissões para parecer conjunto em até 5 sessões, e nesses casos não cabe requerimento de dispensa do envio. Por quê? Porque nós estamos tratando com as duas principais normas. A lei orgânica é a lei que organiza o município, e o regimento é a norma que organiza a Câmara, o funcionamento da Câmara. Então, pela importância dessas normas, não se dispensa, não cabe dispensa do envio às comissões, ou seja, apresentado durante a ordem do dia, na discussão geral, emenda a um projeto de emenda à lei orgânica ou a um projeto de alteração do regimento, tem que, de fato, sair da ordem do dia e voltar para as comissões. Isso é obrigatório. Outros requerimentos de plenário. Existe uma série de outros requerimentos, eu peguei alguns exemplos aqui, que são os mais usados, né, que também são feitos no plenário. Requerimentos orais feitos ali no microfone de aparte, normalmente. Não há necessidade. No artigo 94, vocês vão ver ali do regimento, todos os requerimentos. 94 é o artigo do requerimento, é imenso. Então, tem alguns requerimentos aí que vão ser despachados de plano pelo presidente. Depois vai ter outro grupo de requerimentos que serão votados em plenário sem necessidade de serem escritos, e terá o outro grupo dos que são votados em plenário e obrigatoriamente tem que ser por escrito. Está ali no 94, ali, vocês dêem uma olhada, tem uns parágrafos ali, tem a lista, o elenco de cada um. Eu peguei aqui alguns que são, para não ficar muito maçante, eu peguei alguns aqui que são os mais normais. Bom, esse aqui é o querido da vez, né? É a alteração da ordem da priorização. Né? Você já deve ter visto lá o vereador dizendo, eu queria que o 16 passasse a ser o número 3. Tal. Então, essa alteração, a priorização ela é organizada de acordo com a ordem dos pedidos. Né? Quando a gente começa a reunião de líderes, ela começa sempre pela priorização, o presidente vai chamando um por um dos líderes, perguntando se tem alguma priorização. Então, eu vou anotando. Então, aquilo ali sai naquela ordem, e aquela ordem vai para a lista da priorização. Isso, eventualmente, pode ser alterado. Às vezes, se fazem acordos ali, enfim, tal, e se altera a ordem. Então, esse é um requerimento que não precisa ser escrito, né? Mas é votado. Esse não é despachado de plano. Inversão da ordem dos trabalhos. Vocês veem muito isso quando nas segundas-feiras, quando tem homenagem no período de comunicações. Né? Eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, durante o período de comunicações, cada vereador tem direito a uma vez por ano utilizar um para uma homenagem. Então, o período de comunicações passa a ser dedicado à homenagem. E aí o que acontece? Às vezes a comunicação está lá atrás, naquela divisão que eu falei das sessões, está mais para trás. E aí você tem convidados, tem pessoas que vêm, então o vereador ou vereadora faz um requerimento também, um requerimento verbal, tem que ser aprovado no plenário, para a inversão dos trabalhos, para o período de comunicações passar na frente dos outros períodos para entrar logo na homenagem, não deixar as pessoas esperando. Então, às vezes também tem um requerimento, nós temos necessidade de passar a pauta, a discussão preliminar de pauta, que é sempre no fim, ela é a última coisa das sessões, e às vezes uma ordem do dia muito comprida, nós nunca conseguimos vencer a priorização, sempre sobram remanescentes lá. E aí a pauta tira o quórum da sessão, há acordos ali para retirar o quórum, e aí a pauta não passa. Então, às vezes, se inverte também para a pauta passar para antes da ordem do dia, para que possamos, então, fazer a discussão preliminar de pauta, porque é condição, né, 2 sessões de discussão preliminar de pauta são condições para os processos irem para as comissões. Então, também se usa essa inversão para isso. Aqui é uma coisa que eu vi uma vez na minha vida, acho que eu vi uma vez desde que eu sou diretor, votação de redação final. A redação final, ela é votada pela CCJ, no caso todos dos processos, com exceção dos orçamentos, que é votada na CEFOR. Então, a redação final, obviamente, ela é feita ali na área de redação,
né, na parte de redação, na parte dos orçamentos é o Sandro que faz, lá no gabinete da DL, e aí as próprias comissões aprovam os pareceres. Tá? Mas pode, mediante requerimento verbal aprovado em plenário, pedir a votação de uma redação, desculpe, verbal não, por escrito, tem que colocar no processo, um requerimento para votação da redação final. Aí a redação final vai para ser votada no plenário. Eu só vi uma vez isso, nem me lembro qual foi o caso, mas não é uma coisa muito usual, mas enfim. Esse aqui, eu disse que eu ia trazer os mais usuais, esse aqui não é, mas é interessante saber que esse aqui é um deles. Aqui é o seguinte, retirada de tramitação com parecer. Né? Às vezes, durante a discussão geral, os vereadores, as vereadoras estão debatendo ali determinado projeto e, às vezes tem emendas e há um acordo para retirar uma emenda e colocar uma outra com outro texto. Isso é muito comum no plenário. Então, tu pode retirar a tramitação de emendas, aqui notadamente de emendas, né? E também do processo. Há casos que, por acordo, o vereador resolve arquivar o processo. Então, retirada da tramitação é o arquivamento. Né? Retirada de tramitação equivale a arquivamento, não é a retirada da priorização. Retirada de tramitação é o arquivamento. Na retirada da priorização, ele volta lá para aquela piscina que estão todos os projetos lá aguardando serem pescados para serem priorizados. Na retirada de tramitação, o projeto é arquivado. E a emenda também. Então, se usa essa possibilidade. Na retirada de tramitação com parecer, tem que ser votado o requerimento. Não é necessário ser escrito, pode ser feito ali no microfone de parte. E nós temos a outra hipótese, que é a retirada de tramitação sem parecer. Isso é só no caso de emenda, né? Porque nenhum projeto chega na ordem do dia sem ter pelo menos um parecer da CCJ, né? Ao menos o parecer da CCJ. Mas aqui é o caso de emendas. Né? Esse caso aqui, na verdade, a única diferença é que não precisa ser votado o requerimento. A vereadora vai no microfone de parte, faz o requerimento do presidente. Nós só apregoamos a retirada e não é necessário votar. Aqui é uma coisa interessante. Questão de ordem. Como o nome sugere, a questão ela tem que ser limitada ao, à ordem dos trabalhos, ao funcionamento dos trabalhos, ao funcionamento da sessão. Né? Eu tenho uma dúvida, ela está, olha, eu ia fazer uma questão de ordem, dá para retirar votação, dá para retirar de tramitação, emenda com parecer? Aí é uma questão de ordem, então, é uma questão regimental, serve para esclarecer dúvidas do regimento, né, tal. Mas, na verdade, hoje em dia é utilizado para rebater pronunciamento do vereador que saiu da tribuna. Isso é muito comum. O vereador faz um pronunciamento e alguém que não concorda com o pronunciamento quer rebater, vai ele para o microfone à parte e acaba fazendo um mini discurso. Então, isso é uma coisa que não tem como. A gente já tentou botar no dispositivo aqui que o vereador tem que dizer qual é o artigo do regimento que ele quer saber, que ele quer o esclarecimento, mas não tem. Isso é aquelas coisas que eu disse para vocês que são normais do movimento político do plenário. Né? Isso é normal, não adianta. Aqui tem uma coisa interessante: verificação de votação simbólica. Né? Na votação simbólica, como todos sabem, não são registrados nominalmente os votos. Né? O presidente pergunta, vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Então, e aí um que outro lá, contrário e tal. Mas, às vezes, essa, essa manifestação de contrários e favoráveis, né? Os favoráveis ficam quietos, né? Mas, às vezes, um monte de gente levanta a mão lá que não consegue enxergar direito. Seguramente se tem uma maioria, mas o presidente declara o resultado da votação, o cara olha, mas aí o vereador acha que tem muita gente lá, não ficou muito claro, aí ele requer a verificação de votação simbólica. Aí é feita uma votação nominal. Aí aquele projeto que, mesmo que tenha sido considerado aprovado ou rejeitado em votação simbólica, ele passa por uma votação nominal. Ela pode ser requerida até o início da discussão do próximo projeto, tem que ser na hora e tal. Tá. Um outro requerimento que se usa no plenário também é o requerimento pode ser feito no plenário, é o requerimento de destaque. Né? Falei para vocês que
partes do projeto ou emendas podem ser destacadas para votação em separado. Esse requerimento pode ser feito ali no plenário, não precisa ser escrito, e os destaques, com exceção dos destaques aos vetos, não precisam ser votados. Basta que o vereador faça o requerimento, nós apregamos lá, o vereador fulano de tal requer que a emenda número tal seja votada em destaque, não tem problema. No caso, como a gente viu lá, no caso da apreciação de vetos, pode também ser destacadas partes do projeto que está vetado, né, para serem votadas em separado. Isso pode ser feito, porque o que acontece? Às vezes o prefeito veta, vamos imaginar assim, uma hipotética, o projeto tem 10 artigos, o prefeito veta 3, né, e sanciona os demais. Aí esses 3 artigos vêm para serem votados de novo. Como eu falei para vocês, não se vota o veto, se vota novamente o projeto, caso tenha sido vetado totalmente, ou os dispositivos que tenham sido vetados parcialmente. Vota de novo a parte do projeto, não se vota o veto. Né? Então, e aí o que acontece? Nesse caso que eu disse para vocês, o projeto tem 10 artigos, o prefeito vetou 3. Mas há um acordo no plenário para salvar um, para derrubar o veto em relação a um. Como o veto é um só, né, pode se destacar, então, para aquele item, um dos 3 artigos, aquele artigo dos 3 vetados, mas que houve um acordo para derrubar o veto, seja votado em separado. Então, os vereadores aprovam de novo o dispositivo, que aí derruba o veto, e mantém o veto, e rejeitam os outros 2, que no caso que mantém o veto. Né? Então, tem essa possibilidade. Só que esse requerimento lá dos destaques no plenário tem que ser objeto de votação, requerimento por escrito e votado no plenário. Bom, a outra questão que nós temos aqui, nós falamos tudo isso que eu falei até agora acontece nas sessões ordinárias, né? Todo o funcionamento do plenário, de regra, são nas sessões ordinárias, que acontecem regimentalmente nas segundas, nas quartas e deveria estar na quinta também, que não está ocorrendo, mas está previsto no regimento. Mas também pode ser realizadas sessões extraordinárias. O que são sessões extraordinárias? Elas podem ser convocadas de ofício pelo presidente dos trabalhos, ou a requerimento de vereador, ou vereador aprovado em plenário. Né? Então, pode ser feito isso. Também a matéria deve estar especificada quando da convocação, ou seja, o presidente lá solicita a abertura do painel para verificação de quórum lá da 17ª sessão extraordinária com a seguinte pauta. Aí dali o que vai ser aconteceu. O que vai acontecer? Ela tem duração de 4 horas e podem ser convocadas sucessivamente. O que é isso? Como é que se usa? Onde é que se usa a sessão extraordinária? A primeira hipótese, mais conhecida, é fazer sessão num dia em que não seja os dias de sessões. Não é? Por exemplo, você pode fazer uma sessão extraordinária na terça-feira, fazer uma sessão extraordinária na sexta. Podem também ser feitas sessões extraordinárias nos turnos onde não tem sessões. Por exemplo, nós temos sessões na segunda-feira de tarde, pode fazer sessão extraordinária na segunda de manhã. Pode ser feita sessão extraordinária na quarta de manhã. Pode ser feita sessão extraordinária na quinta de manhã. E pode também, durante o período da sessão ordinária, ser feitas sessões extraordinárias subsequentes à sessão ordinária. Explico as circunstâncias. Bom, como nós vimos ali, as sessões têm várias partes. Né? E os projetos têm que cumprir 2 sessões de discussão preliminar de pauta. Então, ele cumpre uma na segunda, vamos dizer, uma na segunda e uma na quarta. Mas aí nós temos que fazer um acordo, já feito anteriormente, para fazer uma reunião conjunta das comissões. Expliquei lá nas comissões a reunião conjunta, quando todas as comissões se reúnem, né, e dá um parecer em nome de todas. E, às vezes, chega na hora da reunião conjunta, no dia da sessão onde vai ser feita a reunião conjunta, e as pautas não correram ainda. Então, o que a gente faz? Vamos imaginar que o projeto, a reunião conjunta aconteça na quarta-feira.
O projeto está na quarta-feira, na primeira sessão só de pauta, e ele está listado para entrar na conjunta. Então, tem que fazer a segunda sessão. Então, como é que a gente faz? A gente faz a primeira sessão de pauta na reunião ordinária, encerra-se a reunião ordinária, abre-se uma extraordinária para correr a segunda sessão de pauta, e também, às vezes, a ordem do dia. Então, como vocês podem ver, as sessões extraordinárias podem ser feitas em várias circunstâncias. Dia que não tem sessão, dia que tem sessão no meio de uma sessão ordinária, pode ser feita à noite. Né? Então, só não pode ocorrer sessões nos fins de semana, né? E feriados, não pode isso. Tá? Antes de falar sobre isso, eu vou falar numa outra coisa também para fazer uma diferenciação. A diferenciação entre sessão extraordinária e convocação extraordinária. São duas coisas absolutamente diferentes. As sessões extraordinárias, elas ocorrem durante o período legislativo, durante o ano legislativo, que começa no dia 1º de fevereiro, vai até o dia 16 de julho, começa no dia 1º de agosto e termina no dia 23 de dezembro. Sessões convocadas, além das ordinárias, nesses períodos, são sessões extraordinárias. A convocação extraordinária, ela pode ser feita apenas nos recessos. Quando a Câmara precisa funcionar nos recessos, aí a figura é a convocação extraordinária. A regra é um pouco diferente, tem que ser publicado com 48 horas de antecedência um edital arrolando as matérias que vão ser apreciadas, né? Porque aí os vereadores, a Câmara está de recesso, os vereadores não são obrigados a estar aqui, e aí então se publica o edital com 48 horas de antecedência. Vocês devem ter visto que a Câmara foi convocada, né, agora no início do ano, para que o prefeito pudesse fazer ajustes na estrutura da administração. Então ali nós tivemos em janeiro convocações extraordinárias do edital. Então tem essa pequena diferença. Então convocação extraordinária é no recesso e sessão extraordinária é durante o ano legislativo. Depois nós temos aqui a sessão especial. A sessão especial é uma sessão que ela é convocada para coisas específicas. Não tem aquela divisão das sessões, não tem período de comunicações, não tem ordem do dia. É uma sessão, como o próprio nome já diz, para coisas que não são feitas em sessões ordinárias e extraordinárias. Então, por exemplo, o recebimento do relatório do prefeito sobre as finanças do município, é uma hipótese. Depois nós temos o vice-secretário municipal ou diretor de autarquia. Isso aqui está muito em desuso, porque normalmente se usa para o vice-secretário, enfim, autoridades municipais, o comparecimento durante a sessão plenária. Se usa a figura do comparecimento. Mas poderia ter uma sessão só para isso, né? Mas antigamente se fazia mais, agora hoje se usa muito o comparecimento na sessão, e por um motivo muito simples, é que é o dia e a hora em que os vereadores estarão lá, né? Essa sessão especial teria que ser num outro dia. Então já é mais difícil das pessoas virem, os vereadores têm outras agendas, têm outros compromissos. Então hoje se usa mais o comparecimento. Mas, regimentalmente, a sessão especial é prevista para isso. Também uma palestra relacionada com o interesse público, honestamente está no regimento, mas eu nunca, não me lembro de ter acontecido isso. Tá? E outros fins não previstos no regimento, né? Às vezes, sessão de posse, nós fazemos sessão especial para as posses. As posses são sessão especial, sessões especiais, né? A posse da legislatura no primeiro ano, no dia 1º de janeiro, né? E as outras posses da mesa, das comissões, nos anos subsequentes ao início da legislatura, são feitas lá normalmente no primeiro dia útil de janeiro. Também aí são sessões especiais. Elas podem ser convocadas de ofício, né, pelo presidente da Câmara, ou a requerimento do vereador aprovado em plenário. Não me lembro disso aqui ter acontecido. É que o regimento é o seguinte, assim, é uma coisa importante a gente saber, assim, por que isso aqui está no regimento se nada disso acontece? Não, isso já aconteceu. Os regimentos, como qualquer norma, eles são pensados, eles são desenhados num determinado contexto histórico, né? E esse nosso regimento é de 1992. Então, naquela ocasião, essas coisas eram utilizadas, né? Mas aí a norma fica lá no regimento, a vida vai mudando, né? O funcionamento vai mudando, a praxe de funcionar muda, né? E aí tem coisas no regimento que acabam ficando meio em desuso, mas eu estou elencando aqui que é para vocês saberem que existe. Se alguém falar em sessão especial, você sabe o que é. Agora nós vamos ver um outro trecho aqui, que é o seguinte:
é a questão da abreviação da tramitação legislativa. Como nós vimos até então, né, a tramitação legislativa ela tem um rito, né, cheio de fases. O vereador protocola o projeto, vai lá para a redação, é apregoado no plenário, vai para a procuradoria, fica 2 sessões na discussão preliminar de pauta, recebe parecer das comissões e vai para a ordem do dia na situação em que ele está em condições de ser votado. Mas existem algumas formas de abreviação dessa tramitação. O primeiro é o artigo 81 da Lei Orgânica, que diz o seguinte: o projeto tem que estar tramitando há 45 dias, então, do protocolo até a data do requerimento tem que haver transcorrido 45 dias. Parecer da CCJ pela inexistência de óbice jurídico para a tramitação da matéria, ou seja, como vocês podem ver, ele tem que ter tido pelo menos o parecer da CCJ. Tá? Pelo menos esse. Nada impede de o projeto já estar em outras comissões e ser pedido 81, mas no mínimo, aqui são requisitos mínimos, né? É o parecer pela inexistência de óbice, né? Porque se obviamente o parecer for pela existência de óbice, não cabe o artigo 81, porque ele está com problema. Aqui é para o projeto que num primeiro momento, se admite a abreviação da tramitação, porque num primeiro momento ele não tem problema nenhum, ele é saudável juridicamente, vamos dizer assim. Não cabe em projeto de emenda à lei orgânica, né? Você não pode abreviar a tramitação do projeto, e também não cabe projeto de reforma do regimento. Vocês viram que esses 2 casos aí, tanto de projeto de emenda à lei orgânica como de reforma do regimento, exatamente por ser leis mais importantes, tem uma série de abreviações e que não cabem, né? Como, por exemplo, eu acabei de falar, o caso da dispensa do envio das emendas às comissões. Mas aqui também não cabe o artigo 81. Apresentado o requerimento, esse requerimento é despachado de plano pelo presidente, então não há necessidade de votação, mas ele tem que ser escrito. É um requerimento escrito, não precisa de votação. E aí o que acontece? Vai lá para nós verificamos que o projeto cumpre as condições, ele vai direto para a ordem do dia e está em condições de ser votado. Bom, é isso. Atalha a tramitação. Né? Vocês não precisam passar nas outras comissões. Papum. Tá? Se usa, se usa bastante. Assim, é que não estão usando muito ainda porque o pessoal ainda não conhece bem, mas à medida que o pessoal for conhecendo, vai começar a usar, porque, veja bem, é uma oportunidade, né, de atalhar. Né? Na verdade, assim, ó, essa parte da abreviação da tramitação, isso foi pensado para situações especiais. Né? Nós vamos ver as outras hipóteses aqui. Isso foi pensado quando há uma situação especial que demandaria uma tramitação mais célere. Mas, como esse juízo de conveniência e oportunidade é feito por cada parlamentar, obviamente isso acaba sendo utilizado quase que ordinariamente para acelerar a tramitação de projetos. O que está acontecendo aqui? É marreta. É marreta. A outra hipótese que nós temos de abreviação da tramitação é o acordo entre as comissões. Esse acordo ele não dispensa o parecer das comissões, mas ele põe a realização de reunião conjunta das comissões, onde é dado um parecer por todas as comissões. Então, mediante acordo, pode ser efetuada a reunião conjunta para prolatar parecer. Isso diminui, obviamente, abrevia a tramitação. Por quê? Porque é um parecer só, não precisa passar em todas as comissões. Então, essa regra. Esse acordo entre as comissões é importante, assim, ó, ele é dado pela maioria dos membros da comissão. Ele não é dado pelos líderes de bancada e não é dado pelo presidente da comissão, é pela maioria dos membros da comissão. Tá? Isso é importante porque, às vezes, tem matérias que são polêmicas e que os vereadores não gostariam que ficasse na reunião conjunta, né? Porque essas abreviações todas, se vocês verem, elas limitam o debate sobre os projetos. Né? Na verdade, elas comprimem o debate. Né? Então, o projeto se torna mais célere, mas tem menos debate. Então, às vezes, há comissões que não dão acordo para determinado projeto,
passar na conjunta, né? Então, mas aí o que que acontece? Nós temos, vamos imaginar um projeto que teria que passar por 4 comissões, né? 3 comissões dão acordo e uma não dá. Como é que essa coisa fica? É simples. As 3 comissões que deram acordo farão um parecer conjunto, um parecer para as 3, e aquela que não deu acordo, ou aquelas que não deram acordo, darão parecer separadamente, um em cada comissão. Então, essa é a regra. Por exemplo, assim, essa questão da reunião conjunta, isso virou assim, isso virou, o pessoal vê isso aqui, uma coisa que nunca vi na minha vida. Nós estamos com 5 meses de mandato, né? Janeiro não conta por causa do recesso. E a gente já fez 3 reuniões conjuntas, isso eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Então, assim, tem uma ansiedade por celeridade da tramitação e está se utilizando muito esse instrumento. Uh, Pessoas mais velhas que nem eu, e que pegaram outros tempos da Câmara, nós tendemos a achar que não, não dá, isso é incabível. A gente sempre acha que o tempo melhor foi o que passou, né? Isso é uma característica do ser humano. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, é simples, agora é assim, bom, né? Nós estamos vivendo uma sociedade onde tudo é mais célere, né? A questão das redes sociais, da comunicação eletrônica, fez com que a vida ficasse mais rápida, então isso acaba se refletindo aqui no processo legislativo também. Claro que o ideal seria que tivéssemos uma discussão mais alentada dos projetos, eu acho que isso traz qualidade para o debate, né? Traz qualidade para a apreciação do projeto, mas é que a vida agora é assim, então não adianta achar que a vida era melhor antes, porque a vida é sempre melhor em cada momento em que ela acontece, porque ela é o consenso do momento, né? Então, não, não, não temos o que reclamar. Como é que a gente verifica se o acordo foi dado? Durante a verificação de quórum na reunião conjunta, né? Vocês já acompanharam ali reunião conjunta, eu faço a chamada de todas as comissões, né? E se eventualmente alguma comissão não der acordo, o presidente da comissão vai lá, a comissão, os vereadores estão todos plenários, a comissão não dá acordo. Tá? A comissão se reuniu aqui, falamos não dá acordo, então a gente tira aquela fora. Mas é ali na hora da chamada ali para a reunião conjunta que a gente verifica isso. Acabei de adiantar para vocês já, as comissões que não derem acordo para a conjunta dão parecer separado. Nós temos uma terceira forma de abreviação da tramitação, que é a urgência. O artigo 81 da Lei Orgânica, ele fala por si, vocês vão encontrar as regras lá no artigo 81 da LOM. O acordo das comissões é o artigo 50 do regimento. E a abreviação é essa aqui, por urgência regimental, o artigo 110 do regimento. Como é que funciona? Requerimento aprovado do plenário. Primeira coisa, então, tem que ser aprovado no requerimento do plenário. Reunião conjunta das comissões em até 5 dias úteis. Então, aprovado o requerimento, as comissões têm até 5 dias úteis para dar o parecer. Emendas e substitutivos, nesse caso, pode ser apresentado em até 3 dias úteis contados da aprovação do requerimento, ou seja, tem que ser colocados num prazo ainda razoável para a elaboração do parecer, dos pareceres. Não dispensa a discussão preliminar de pauta, ou seja, as 2 sessões de pautas têm que ser feitas. Não cabe em pelo e também não cabe em alteração do regimento. Uma questão interessante, alguém pode estar pensando, tá, mas se dá para fazer o acordo das comissões ou utilizar o artigo 81, por que utiliza essa ferramenta aqui e tal? É verdade que ela acabou ficando um pouco em desuso, mas ela tem um fundamento. Vejam que no artigo 50, acordo aqui, requerimento aprovado no plenário, lá então é facultativo, aqui é obrigatório. Aprovado o requerimento, todas as comissões têm que dar o parecer. Não tem aquela hipótese, como existe ali no acordo do artigo 50, da comissão X dizer, nós não vamos entrar na conjunta. Não, aqui todas têm que entrar. Então, ele tem essa força. Esse requerimento aprovado da urgência regimental, ele dá força para a abreviação. Não fica só dependendo de acordo. Essa é a diferença. Não, também não cabe reforma, porque a gente já adiantei. Cabe adiamento da discussão por uma sessão, né, projetos que estão sob urgência regimental, e não cabe adiamento da votação. Aqui eu já estou falando depois quando eles já estão na ordem do dia, né, na urgência.
Então, se é uma coisa urgente, não pode adiar por até 5 sessões a discussão, nem 5 sessões a votação. Então, cabe uma sessão na discussão e não cabe adiamento à votação, exatamente porque nós estamos tratando de uma urgência. Depois nós temos aqui a quarta forma de abreviação do processo legislativo, é a urgência constitucional. Os artigos 64, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, e o artigo, no que nos interessa aqui, artigo 95 da Lei Orgânica. Tá? Como é que funciona? Ela pode ser requerida pelo prefeito em projetos da sua autoria. Só o prefeito pode pedir a urgência constitucional. Isso é uma prerrogativa do executivo, chefe do executivo. Não é necessária de votação em plenário de requerimento. O prefeito simplesmente informa a Câmara que está pedindo a urgência constitucional. Não é um requerimento, não precisa ser votado. Ele só manifesta, né, ele manifesta a intenção de ser adotada a urgência constitucional para determinado projeto. Só comunica à Câmara. Transcorridos 45 dias, contados da apresentação do pedido de urgência constitucional, será sobrestada a votação das demais proposições até a votação da matéria de urgência. E também não adianta o prefeito ter a prerrogativa de pedir a urgência e a Câmara escolher quando é que vai votar no dia que quiser. Não. Tem 45 dias de tramitação desde o envio do ofício comunicando a urgência, né, pedindo para ser considerada urgência. Ao cabo de 45 dias, se não tiver sido votada, tranca o resto toda a pauta, até que isso seja votado. Isso é parecido com o veto. Né? Veto, depois de 30 dias, ele tranca a pauta. Você tem que votar o veto, senão não pode votar outra coisa. Aqui também é a mesma coisa. Mas e os pareceres? Também não cabe impelo, não cabe adiamento da discussão nem votação. E os pareceres? 45 dias. Se nesses 45 dias a Câmara não cumprir o processo legislativo todo, o projeto pode estar tramitando um pouco antes, mas a contar ali do pedido tem mais 45 dias. Vamos imaginar que o projeto esteja no início lá da tramitação. Não se requer que ele tenha parecer de nenhuma comissão. Se nenhuma comissão der parecer, ele vai para a ordem do dia igual. E se não requer, por exemplo, ali no artigo 81, né, a abreviação do artigo 81, a necessidade de ter o parecer favorável da CCJ. No caso da urgência constitucional, mesmo que não tenha nenhum parecer, o projeto vai para a ordem do dia. Bem, a redação final. Os projetos, depois de aprovados, né, eles vão para ser feita a redação final. A redação final ela nada mais é do que a composição original do projeto, com as alterações trazidas pelas emendas ou mensagens retificativas. Né? Um substitutivo, se for o caso. Mas aqui é mais o caso de emendas e mensagem retificativa. Porque as emendas, como eu disse para vocês, elas podem acrescentar, suprimir ou alterar dispositivos do projeto. A mensagem retificativa também. E, então, isso depois de aprovado, tem que ir lá para a redação para ser colocado esses textos no projeto, né, dentro do texto do projeto. E isso dá um trabalho, porque às vezes a gente não consegue entender bem o que a emenda quer dizer, especialmente aquelas emendas ali na ordem do dia. Às vezes é um acordo feito na corrida, o pessoal escreve um negócio lá e depois a gente tem uma certa, às vezes, para concatenar com o texto do projeto, coisa e tal, isso dá uma certa mãozinha de obra aí para a gente ver. Mas, enfim, os projetos comuns, ela é elaborada pela CCJ, eu já adiantei isso para vocês ali, e nos projetos das leis orçamentárias, quais são as leis orçamentárias? Plano plurianual, que o nosso chegou agora, vai começar a pauta especial segunda-feira. Né? O plano plurianual é a previsão de investimentos do segundo ano do mandato até o primeiro ano do mandato seguinte. Esse é uma vez a cada 4 anos, né? o PPA, como nós chamamos. Depois tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, essa é feita anualmente, ela vem ali por setembro, e ela vai trazer as normas, diretrizes que vão informar a LOA, que é a Lei Orçamentária, onde então vai ter o detalhamento das despesas e das receitas. A LOA, a LDO, é um pouco mais concentrada, mais lineamentos, mais direções gerais, assim, regras gerais. Então, é a segunda. E a terceira é a LOA, que é a Lei Orçamentária. Não. Então, essas são
as três chamadas leis orçamentárias. Essas, quem faz a redação final é a CEFOR. Também na redação final, é aqui uma coisa interessante, nós podemos fazer correções de linguagem desde que não se altere o sentido da proposição. Também mediante emenda, que emenda é essa? Emenda à redação final. Eu vou falar sobre ela. Mediante emenda, podem ser corrigidos manifesto absurdo, contradição evidente ou incoerência notória, desde que não altere o sentido da proposição. Aí vocês podem perguntar, tá, mas quem é que diz quando é que tem um manifesto absurdo, uma contradição evidente ou uma incoerência notória? Vejam que são conceitos um pouco abertos, né, tal. Isso aqui é o seguinte: somos nós que fazemos isso. A diretoria legislativa que faz isso. Mas nós, assim, a gente só faz isso assim se for uma coisa assim, for um troço muito evidente. Né? Vamos imaginar, às vezes acontece uma emenda, isso é muito comum com emenda. O projeto vem tratando vários aspectos de um determinado assunto. E aí uma emenda muda um pedaço. Mas o que ela muda, o pedaço que ela muda, teria que mudar nos outros dispositivos também. Ou dispositivos que tratam daquela matéria. E aí a emenda só trata daquele assunto. Bom, aí então a gente faz uma uniformização. Isso acontece muito com remissão, com essas coisas. Então, assim, isso é uma coisa assim que a gente só faz assim em casos muito raros. A gente consulta a procuradoria, é muito raro acontecer isso. Já ali as correções de linguagem, desde que não altere o sentido da proposição, isso aí é coisa de redação mesmo. Tal. Mas eu falei mediante emenda, tá? Mas essa emenda é votada? Como é que é essa emenda? Não, essa é uma emenda à redação final que é votada só pela CCJ ou pela CEFOR. As emendas, no segundo caso, né? Para corrigir ali contradição evidente, coerência notória e tal. Então, essa emenda é uma emenda à redação final que ela só é aprovada pela CCJ. Quando nós fazemos o. Como é que funciona essa emenda? Quando nós identificamos na elaboração da redação final uma dessas três hipóteses aqui, né, absurdo, contradição, incoerência e tal, nós fazemos o ajuste, e esse ajuste ele consta de um documento separado que explica ele, que se chama emenda à redação final. Então, ele tem a redação final e esse documento vai antes, exatamente para mostrar como foi feito e por que foi feito. E a CCJ aprova também, só vai para dentro do texto se a CCJ aprovar essa emenda. Tá? Mas é uma coisa assim, eu volto a dizer, é uma coisa bem rara. Tá? Aqui é o seguinte, aqui é um prazo regimental o prazo que se teria para elaborar essas redações finais. 5 sessões ordinárias, 3 nos casos de urgência, podendo ser fixado outro prazo presidente a pedido da comissão. Isso aqui não tem, essa regra aqui não existe. Essa regra a redação final sai quando der, quando tiver acordo na política, quando tem várias coisas aí porque o que acontece? O projeto é aprovado, ele vai lá para a redação. Nós fazemos e mandamos para a CCJ. A redação normalmente faz isso rápido, dependendo do projeto. Tem coisa muito complicada que a gente leva um bom tempo para fazer. A gente já levou 2 meses para fazer a redação final, aí, que era um projeto que tinha 240 artigos tal, e cheio de emendas. Então, isso às vezes demora um pouco. Então, assim, essa regra aqui não é uma regra, isso aqui vale mais para projetos mais simples, coisas mais complexas. Não tem nem como cumprir esse prazo. Bom, depois vamos tratar agora, né? Fizemos a redação final. Então vejam só, o projeto foi apresentado, tramitou pelas comissões, foi para o plenário, foi votado, foi emendado, foi alterado, foi feita uma redação final e agora ele vai lá para o prefeito municipal, que tem essas três hipóteses aqui para se manifestar sobre o projeto. Na sanção no veto, vou dizer melhor, para apreciação do projeto, o prefeito tem 15 dias úteis contados da remessa. Então, nesses 15 dias úteis, ele pode sancionar ou vetar. Depois nós vamos ver a outra figura que é o silêncio. Então, 15 dias úteis. E passados esses 15 dias úteis, ele tem 48 horas para comunicar à Câmara. Então, na verdade, dá 17 dias. Né? Teria 17 dias. Tá? Também pode haver, como já adiantei, o prefeito veta parcialmente, né, trechos do projeto, artigos de um projeto, ou
ali, né, incisos lá, partes do projeto, e o que acontece com a parte não vetada? Ele sanciona, publica e ela já está valendo. As partes não vetadas são sancionadas, publicadas e já está valendo. E a terceira figura é o silêncio. Quando é que acontece o silêncio? O prefeito olha e diz assim, não vou meter a mão nesse negócio. É ruim se eu sancionar e é ruim se eu vetar. Politicamente, né? É a apreciação política. Né? É ruim se eu vetar e é ruim se eu sancionar. Então, o prefeito silencia. Neste caso, o prefeito, transcorrido os 15 dias mais as 48 horas, 17 dias, né? Se o prefeito não chegar nenhum documento do prefeito informando o veto, enfim, ou sancionando o projeto, né? Ele volta e o presidente da Câmara é obrigado a promulgar. Nós pedimos o número da lei na prefeitura e é feito como se fosse uma lei, só que é promulgado pelo presidente da Câmara. Qual é a diferença entre sancionar e promulgar? Se vocês pegarem uma lei que foi sancionada pelo prefeito, vai falar, o prefeito municipal de Porto Alegre faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Tá, e aí está a lei ali. Promulgo o seguinte, aí vem os artigos da lei. Se for uma lei que foi promulgada pela Câmara, né, fala o registrado. O presidente da Câmara comunica foi aprovado, a lei aprovada, e eu promulgo, e se promulga a seguinte lei. O que é sancionar e promulgar? Sancionar é dar aquiescência, é concordar com o projeto. E promulgar é dar conhecimento do projeto acolhido, né, sancionado à população, à comunidade. Então, sancionar é exatamente a operação pela qual o prefeito dá aquiescência ao projeto, né, ele concorda com o projeto no todo, mesmo que seja em parte, e promulga é mandar dar conhecimento, que é colocar no Diário Oficial para dar conhecimento. Por que o presidente da Câmara só promulga? Porque ele não tem a prerrogativa de sancionar. Quem sanciona é o prefeito. O presidente da Câmara não precisa promulgar, porque foi a própria Câmara que aprovou a lei. Então, ele só tem que dar conhecimento de que a lei existe, né, diante do silêncio do prefeito. Então, essa é a mecânica aí. Depois nós temos as questões. Pois não? Não, na verdade, assim, é no DOPA, mas tem no DOPA uma seção do Legislativo. O DOPA, que é o Diário Oficial de Porto Alegre, é o DOPA. Mas aí tem uma seção do Executivo e uma seção do Legislativo. Nós não temos um Diário Oficial próprio nosso aqui. Sim. Tem a seção do. Boa pergunta. Quando o prefeito sanciona, sai lá na parte do Executivo. Quando o presidente promulga, sai na parte da Câmara. Tudo promulgado. Tudo promulgado. Em razão do silêncio do prefeito ou de derrubada de veto. Sim, eu vou falar agora. Eu vou falar agora. Eu vou falar agora. Tem uma figura sobre isso aí. Pois não? Utiliza esse termo, sanção tácita, mas eu acho esse termo inadequado, porque, como eu volto a dizer, o presidente da Câmara não sanciona a lei, né? Mas se usa esse termo, se a doutrina usa um pouco esse termo. Eu não gosto muito dele, mas, enfim, porque a sanção, uma coisa tácita é uma coisa que ela se opera sem que haja necessidade de alguém se pronunciar positivamente, né? Seria tácito, né? O cara concordou tacitamente, porque ele não disse nem sim nem não. Seria mais ou menos o caso, mas sanção tácita fica, eu acho que é contraditório, mas o sentido é exatamente esse. Quem não se manifesta concordou tacitamente, né? Mas essa concordância ela precisa ser positivada pela promulgação, né? Por isso que tem essa diferença. Então. Bom, vamos lá para o veto. Ele vai ser apreciado em 30 dias, contado do protocolo. Né? Nesses 30 dias ele vai tramitar, vai receber parecer das comissões. Se o veto for, o prefeito pode vetar por dois motivos. Ele pode vetar por vice-iniciativa, inconstitucionalidade, inorganicidade, ilegalidade, e pode vetar por contrariedade ao interesse público. Vejam que no caso na primeira hipótese, né, é uma aferição mais objetiva, porque ele contrasta lá, olha, o projeto foi aprovado com
ofensa a um determinado dispositivo da Constituição, ou foi inicializado com matéria de competência de iniciativa reservada do Executivo, então tem vício de iniciativa, como a gente chama, e tal. Então. E, bom, e então tem esse prazo de 30 dias aí contados do recebimento. Tá? Como eu adiantei ali, não ocorrendo apreciação nesse prazo, fica sobrestada a votação das demais proposições, ou seja, tranca a pau, que é para fazer votar. Né? Pode deixar o veto nadando ali sem solução. Corrido, 30 dias corrido. Na apreciação do veto, como já adiantei várias vezes para vocês, vota-se novamente a proposição, caso tenha sido vetado integralmente, ou os dispositivos vetados. Também já falei para vocês dos destaques do veto, mediante o requerimento aprovado em plenário. Se rejeitada a proposição às partes, o veto é mantido, definitivamente. Se aprovada a proposição às partes, o veto é rejeitado. Então, isso já falamos. Aqui tem um detalhe. Se o veto for rejeitado, a Câmara oficia novamente o prefeito, dizendo o seguinte: olha, o veto foi rejeitado. E o prefeito ainda tem 48 horas para promulgar. Aí veja que não é mais sanção. Por quê? Porque ele já não tinha sancionado, ele já não tinha concordado com o projeto. Aí agora é só promulgação. Nunca vi um prefeito fazer isso. O cara que tem um veto derrubado, o cara fica odiando, né? Agora manda lá, o cara vai promulgar. Nunca vi acontecer isso. Então, mas poderia. Há essa previsão na lei orgânica. Tá? Bom, não havendo então nessas 48 horas a promulgação, o presidente da Câmara faz a promulgação. O presidente da Câmara tem prazo para isso? Não tem, é imediato, né? Mas não tem prazo. Teve uma vez, vou contar uma história. Eu não contei nenhuma ainda hoje. Teve uma vez que aconteceu o seguinte. Não, mas não foi veto, isso aqui não foi veto. Não, a história. Mas a história calha, porque foi um silêncio. O prefeito silenciou sobre determinada matéria. Mas, olha só, olha só a coisa. A pessoa que presidia a Câmara, eu não estou dizendo nem o sexo, não estou dizendo, a pessoa que presidia a Câmara, ela era desafeta da empresa que seria beneficiada com o projeto. Ela era desafeta do dono da empresa que ia ser beneficiado pelo projeto. E aí eu disse, não vou promulgar. E sentou em cima. O autor do projeto ficou na volta. E passou, né? E o autor do projeto volta e me perguntava, e aí, como é que tá? Tá, olha, até agora nada. Aí, aí um dia eu disse para o autor, já se passava acho que uns 60 dias lá. Tá? Aí eu disse para o autor, vai conversar comigo. Eu digo, olha, vereador, por que o senhor não senta lá e conversa com o presidente? Não, eu vou esperar. Eu sei que o negócio era, eu acho que a coisa toda era meio enrolada, porque um não queria, o outro não queria, não queria falar, coisa tal. Eu sei que passaram lá meses, e aí um belo dia o projeto foi promulgado, a lei foi promulgada. Então vejam o que pode acontecer. Não tem, não, não existe esse prazo. É. Não, a ideia é o seguinte: como a Câmara já aprovou, é imediato, entendeu? Quer dizer, se presume que isso vai ser feito imediatamente. E se faz assim. Eu estou contando esse caso aí, que foi um caso muito extravagante, assim, muito esdrúxulo essa história e tal. Mas normalmente o presidente, às vezes, inclusive, é comum os presidentes combinarem com os autores do projeto fazer um ato ali da promulgação, aí convida o autor, o presidente promulga, faz uma foto ali, faz um vídeo ali e tal. Então é muito comum isso. Esse caso aí que foi um caso estranho aí que eu não. Excelente pergunta. Não me esqueci de dizer isso. Até vou botar aqui depois. Na verdade é o seguinte: antigamente, quando eu entrei na Câmara, poderia ter veto de palavra ou expressão. Se vocês pegarem uma lei antiga, não é incomum
você está lendo ali o artigo, daqui a pouco está entre parênteses vetado e continua o texto. Palavra ou expressão. Depois da Constituição de 88, só se permite vetar dispositivo inteiro. Artigo, parágrafo, inciso, alínea e número. Item. Né? Então, é só inteiro, não pode mais tirar, porque antes se vetava a palavra. Se vetava a palavra. A lei, né? Ele fala, a Câmara, o presidente da Câmara, ele promulga os dispositivos. Claro, claro. Sim, sim, sim. Sim, sim. Derrubado o veto, sabe? Boa questão. Derrubado o veto, né, vamos imaginar que o prefeito tenha vetado lá aquele nosso projeto de 10 artigos, 3 artigos. E aí o veto é derrubado. Bom, o prefeito já promulgou a parte que ele não vetou. Então está lá, lei número tal, bonitinha, lá com os artigos, e nos dispositivos onde ele vetou, sai entre parênteses ali, vetado, vetado, vetado. Até os 3 vetos. Se a Câmara derruba o veto, aí quem promulga é o presidente da Câmara. Mas aí o que ele faz? Ele copia a lei de novo? Não. Sai um outro autógrafo dizendo que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo o seguinte. E aí vem as duas com o mesmo número de lei, mas as duas vão junto. Uma da parte sancionada e outra da parte promulgada. Saem dois documentos. São dois documentos. Tá. Tinha outra coisa aqui. Bom, pessoal, na verdade, essa nossa conversa acaba por aqui. Né? A nossa ideia aqui foi trazer um panorama aí do processo legislativo. Né? Então, nós vamos ter agora, depois, na outra semana, quinta-feira que vem é feriado, né? Na outra semana vai vir o Tiago Moraes, da redação, da seção de técnica legislativa, agora que é a redação, então, para dar uma aula para vocês, não sei se é uma ou duas aulas que ele dá, não, sobre propriamente redação, mas aí é redação mesmo, é como se monta o projeto, como se faz o projeto, uma coisa prática, tá bem? Nós continuamos lá à disposição, na diretoria, como você sabe, perguntem qualquer coisa, agradeço aí a paciência de vocês, espero que tenha sido útil, vocês tenham conseguido aprender alguma coisa, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, essa coisa a gente aprende fazendo, né? Isso aqui, essa ideia desse curso é para dar uma ideia, né, para ter uma ideia do funcionamento. Veja que nós passamos aqui todo o funcionamento do processo legislativo, todas as fases, todos os detalhes, né, mas, de fato, se pega a mesma prática fazendo. Né. Isso foi assim comigo, foi assim com todos que trabalharam aqui antes, e a gente aprende fazendo, na verdade é isso. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Então, vamos aqui. Vamos perguntar. Sempre é bom perguntar. Ficou bom isso aqui, né? Hã? Ah, não, isso aqui ficou espetáculo, né? Porque tu tinha que fazer assim, ó. Isso. E virava pra cá. Não, não, você, essa coisa, né? Essa parte das telas, assim, ó, tá. Assim, ó, você ganhou o ano. Lembra que ganhou o ano. 20, 10, 9 milhões, saiu 700. Antes era uma locação. Locação, tu nunca mais te livra do cara. Né? Rapaz, foi um golaço. Vou dizer, ela ganhou, a administração dela já valeria por isso. Sim. Sim. Esse particular, porque o seguinte, não, na verdade, já disponibilizado e vai. Ah, tá. Pode acompanhar todo o arquivo ali. Obrigado, viu? Muito, muito bom pelos pedidos, naquele momento. Sim. Porque é o filho da investigada. Sim. Então poderia responder para ela. Sim. Não, foi elegante da parte dele. Em consequência, também teve pessoas. Sim. Se alguém será. Legal. Tá fazendo. Tá. E eu estava aprendendo. Lá? E continuo aprendendo. Sim, né? Então, lá, te deu. Pegasse essa barbada aí. Um calhamaço, coisa.
Saiu já. Aí, assim, tá me socorrendo do sangue. Não, claro. Pode sim, pode ficar à vontade. E aí, hoje, meu sobrinho, aquelas premiações honoríficas, Sim, diploma, troféu, sim. como é que supera isso? Porque tem uma limitação, né? Tem uma Sim, é aqui, limitação para cada um. é aqui, ó. É aqui, 134. 134. Você pega uma foto. Isso, Foto. ele faz fotos. Essa foto é o seguinte, ela vai fazer, vocês vão abrir projetos, são projetos de resolução, com exceção do título de cidadão. O título de cidadão é por projeto de lei, Uhum. porque o cidadão ele é do município, então é por lei municipal. Os outros são prêmios da Câmara, então é por projeto de resolução. É para fazer o projeto de resolução. Sim, um projeto. Abre o SEI, projeto de resolução. O documento que você vai colocar ali é minuto de projeto de resolução. Sempre o documento. O processo é projeto de resolução. Uhum. E o documento é sempre minuta. Uhum. Depois ele vai ser feita a revisão lá, tá? E tu vai colocar, fica concedido o troféu municipal de Porto Alegre ao senhor Luiz Afonso, lá, tal, da Silva. Bota o currículo. E aí bota o currículo, pode fazer tem umas motivos, tem só motivos, não precisa ser um currículo propriamente. Tem gente que opta por dar um currículo, faz conta um pouco a história da pessoa. Sim, nem precisa. Mas é tudo sem. Tudo sei, projeto de resolução, com exceção do título cidadão. Tem dois requisitos aí que são interessantes, que são obrigatórios. Isso para tudo, né? Diploma. Então, tudo igual. Todos são por projeto de resolução, com exceção dos títulos. Em todos, inclusive nos títulos, tem que juntar um documento oficial da pessoa. Por quê? Porque tem uma questão, tem o problema da grafia do nome. Sim. Cara, Quem sabe fala um pouco. A grafia do Claro que é vontade. É o problema da grafia do nome. Imagina meu nome. Todos eles Afonso Melo Pérez. Melo com ele só e Pérez com S. Aí o cara faz um diploma, Melo com dois letras, um Pérez com ou Luiz com S. Olha só. Não, Uma gafe. então, não, a gafe é horrorosa.